O Senhor pediu para que eu trouxesse para nós uma palavra sobre cura e mudança. Amém? Essa palavra está lá em Marcos 11, do 12 ao 14. Vamos ler? Amém? Vamos lá então? E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Amém? Daí eu continuo a história e vou explicar. Bom, Jesus estava com seus discípulos, todos os seus discípulos, e em determinado momento ele teve fome. Quando ele teve fome, ele olhou uma figueira e falou, olhou, ela tinha folhas, ele falou, vou lá comer dela. Quando ele chega nela, procura fruto e não encontra. E aí ele vai, amaldiçoa essa figueira e a figueira seca. Bom, parece ser trágico quando Jesus chega e faz esse tipo de coisa, mas a simbologia e aquilo era um ensinamento para os discípulos daquela época e para nós hoje, já que a Bíblia ela é um livro de história e nós continuamos lendo ela, então foi para aquele tempo e continua sendo. A figueira era uma árvore símbolo, de quem? De Israel. E Jesus então estava explicando para aqueles discípulos, para nós todos, o significado daquela situação. A figueira ela é uma árvore interessante, ela dá folha e dá fruto. Porém, quando a gente lê o texto nos diz que não era tempo de fruto. Então, por que Jesus chegou procurando fruto naquela árvore, já que não era tempo de fruto? Era simples. É porque aquela árvore, ela estava com uma máscara, vamos dizer assim. Ela estava mostrando uma coisa que ela não era. Se ela tinha folha, ela era obrigada a ter fruto. Porém, Jesus não encontrou fruto nela. E Jesus, como nós todos sabemos, ele é Deus. E ele sabe o que acontece. Quando ele chegou naquela figueira, ele já sabia que aquela figueira não tinha fruto. Tanto é que ele se aproxima dela. E para mostrar para os discípulos o quê? Que o ensinamento que ele veio mudar. Por quê? Quando nós lemos desde Gênesis, Apocalipse, aliás, desde Gênesis, antes de Jesus descer à terra, Deus deu ao homem instruções para que ele seguisse. Porém, nós humanos, nós começamos a colocar algumas dificuldades na situação. E nós começamos a ser hipócritas. O que é hipócrita? Hipócrita é uma pessoa que prega uma coisa, mas ela não vive aquela coisa. E naquele tempo, os fariseus, eles eram pessoas, fariseu quer dizer pessoas estudadas, pessoas que entendem a lei. Então, o que aquele povo fazia? Eles entendiam a lei, eles obrigavam o povo a seguir a lei, mas eles mesmos não seguiam, eles mesmos tropeçavam na situação. Jesus, quando vem, a mandado do Pai, ele vem para mudar essa situação, para nos purificar, para mostrar para nós que nós devemos sim seguir as coisas, mas nós não devemos falar coisas que a gente não consegue seguir. Então, nessa situação da árvore, ele vem dizendo que aquela árvore é Israel. Israel estava com uma máscara, Israel estava com situações que eles não conseguiam mudar. E quando ele vem para que caia as máscaras. Quando ele olha aquela figueira, ele vem para mudar, ele vem para mostrar para os discípulos, olha, a situação nossa é a seguinte, nós estamos fazendo coisas que não são boas. Nós estamos mostrando uma coisa, mas na realidade somos outras. E o texto não quer dizer cura, mudança. Por quê? Para nós mudarmos, nós temos que entendermos que estamos errados. E como é que nós entendemos que estamos errados? Quando nós confrontamos com nós mesmos. Jesus, naquela oportunidade, estava mostrando para os discípulos, olha, se vocês não entenderem que vocês estão errados, não tem como mudar. Porque Jesus, Deus, ele é tão maravilhoso que o que ele faz?
Ele vai no nosso problema. Ele vai no nosso problema, nos mostra o problema e aí dá-se uma situação de melhora no nosso problema. Mas é como você estar numa discussão. O que é uma discussão? Uma discussão, eu tenho a minha opinião, você tem a sua. E o que acontece numa discussão? Eu defendo o meu lado e você defende o seu. Não é assim uma discussão? Então, enquanto eu não entendo que você está certo e eu estou errado, eu não mudo. Porque o que quer dizer uma mudança? Mudança é eu parar o meu pensamento, entender a situação, ver que eu estou errado e me converter, mudar. E Jesus, ele vem justamente para isso. Ele vem para dizer que nós devemos parar, analisar nossa situação e seguir a Deus. E nós ficamos inventando um monte de coisas. Ao delongar da história, você vê o homem colocando problemas onde não existe, colocando peso nas pessoas que não deveriam colocar. Jesus mesmo, ele disse, olha, vem para mim, e quando você vier para mim, a minha carga é leve. Vamos trocar, eu pego a sua carga que é pesada, você pega a minha que é leve. Por que quer dizer isso? Ele quer dizer que nós devemos mudar. Então, a nossa carga vai ser muito pequena quando seguirmos a Jesus. E os frutos na figueira, ele simboliza o que nós temos para dar. E aquela figueira, ela não tinha mais nada para dar, ela era uma enganação, porque ela tinha uma máscara e ela não tinha fruto para dar. Jesus, ele tem que entrar na nossa vida para que nós mudamos, para que nós tenhamos fruto para dar. E o que é isso? O que quer dizer? Que nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo. Então, as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. Não adianta nada você dizer que é cristão, sendo que a pessoa olha para você e vê que você é um cara ignorante, que você não tolera as outras pessoas. Isso não é ser cristão. Nós temos que mostrar Cristo em nossas vidas. Vou dar um exemplo. Quando Deus, está em Gênesis, ele fez Adão, ele fez tudo, depois ele fez Adão. Depois dele ter feito Adão, ele fez Eva. Então estava lá aquele casal no paraíso. Toda tarde, Deus vinha para conversar com Adão. Amém? E aquela era uma situação tranquila. Deus vinha e conversava com Adão. Deus é Deus. Deus sabe o que está acontecendo. Porém, o que acontece? Eva, através da serpente, Eva faz com que Adão peque. Adão peca. Quando Adão peca, o que acontece? Ele se esconde de Deus. Quando chega tardinha, Deus vem para conversar. Cadê ele? Ele está escondido. Você acha que Deus não sabia que Adão estava ali tentando se esconder de Deus? Claro que Deus sabia que ele estava ali. Porém, Deus fala assim, o que aconteceu? O que está pegando aí? Aí Adão fala, não, é porque eu estou pelado aqui. Aí, quando você lê o texto lá, você vai ver que Deus fala assim, como é que você sabe que você está pelado? Ou seja, não havia o pecado. Agora Adão percebe, o olho de Adão estava aberto. Agora o Adão percebeu o pecado. E Deus tem que fazer toda uma situação para mudar aquela situação. Por quê? Ele faz essa pergunta justamente para confrontar Adão. Adão, o que está acontecendo? Deus sabia o que estava acontecendo, mas ele fala com ele, o que está acontecendo aí? Aí Adão fala. E aí Deus tem que mostrar para Adão que ele errou, que aí agora Deus vai tratar nele e vai fazer uma mudança nele. Amém? A situação de Jesus é justamente essa. Quando ele chega perante a figueira, ele diz para aquele povo, ele faz aquele ato de secar para mostrar para Israel que Israel estava seguindo os caminhos errados. Que Israel estava tentando seguir Deus, porém colocando peso demais em quem seguia Deus. Deus, ele não é Deus de confusão. Ele é Deus de conhecimento, Deus de amor. Porém, ele também é justo. Então, ele quer que nós, hoje, deixamos a nossa máscara cair para que nós possamos mudar a nossa situação. Isso vamos trazer para o dia de hoje. Que máscara você tem usado? Que máscara eu tenho usado? Muitas vezes, nós disfarçamos de coisas que não somos. Muitas vezes nós estamos magoados com uma pessoa e nós não conseguimos perdoar essa pessoa.
E nós temos que perdoar, nós temos que deixar essa máscara cair. Muitas vezes nós somos exemplo em casa, mas nós galgamos por lugares onde não deveríamos estar. E Deus hoje quer trazer para a nossa consciência, trazer para nós a nossa mudança. O que nós podemos mudar na nossa vida? Amém? Então vamos sempre tentar mudar todos os dias da nossa vida. Eu vi um vídeo na internet, eu acho que foi ontem, muito interessante. Um rapaz pula na frente e começa a gravar dizendo que Noé recebe uma informação de Deus para fazer a arca. E Noé começa a fazer a arca. Noé, quando acaba a arca, segundo os parâmetros, segundo as instruções de Deus, ele faz tudo certinho, faz a arca, entra dentro da arca. Porém, a arca nada mais é que um barco grande. E barco, ele tem que ter remo, ele tem que ter, ou então um motor, naquele caso não precisava, ou para ter a direção. Leme, né? Não, leme é para deslocar. Não, deslocar é leme. Tá, leme. E aí ele tem que seguir as instruções. Só que o que acontece com a arca? A arca ela não tinha. Por quê? Porque era Deus no controle. Deus tem que estar no controle da nossa vida o tempo inteiro. Quando Deus está no controle, as coisas tudo dão certo. Parece que não. A maioria das vezes parece que não. Quando você pega a Bíblia, você vê situações, por exemplo, de José, que parece que a situação só ia complicando. Como parece que ela vai dar uma aliviada, complica mais ainda. Mas por que acontece? José o tempo inteiro estava tranquilo. O tempo inteiro estava tranquilo, no final dá certo. As coisas, Deus, ele tem um processo. Deus tem um diferencial. Deus, ele não pensa como nós pensamos. Ele nos criou. Ele pensa muito mais que nós. Ele está à vista lá na frente, enquanto nós estamos cá atrás. Então, o pensamento de Deus, ele é sempre bom para nós. Então, nós temos que deixar Deus sempre no controle. Sempre, sempre no controle. Uma frase que é interessante, olha só para você ver. Deus fez o homem para ser imagem, não para ser desonrado. Ou seja, Deus, quando fez o homem, ele fez para que nós sejamos a imagem dele. A imagem o que é? Fazer como ele, andar como ele, estar ao lado dele. Mas nós, como homens, nós acabamos pecando, acabamos errando. Mas o problema não é só pecar e errar. O problema é nós não admitirmos que estamos errando. Não pararmos, não tirarmos a nossa máscara, não deixarmos Deus cuidar de nós. Isso faz com que nós desonramos Ele. Porque nós somos a criatura. Ele é o Criador. Ele sabe de tudo. Porém, nós, humanos, nós pensamos que somos, às vezes, melhor do que Ele. Aí a pessoa fala, que isso, pastor? Você está doido? Eu nunca falei que Deus é melhor do que eu. Fala. A gente fala quando a gente reclama das coisas. O que é uma reclamação? Uma reclamação é quando você não está contente com uma situação. Quando você não está contente com uma situação, nada mais é que está dizendo que a situação está errada. Se uma situação está errada, logo, quem a criou é que é errado. Então, nós dizemos, então, que nós estamos certos e que Deus está errado. Por exemplo, no caso que eu citei sobre Adão e Eva, Adão pecou. Mas a informação quem tinha? A informação quem tinha era Adão, sobre que não deveria pecar, não deveria comer o fruto, certo? A Eva vem com o fruto. O que Adão devia ter feito? Fala, não posso, nós não podemos comer isso. Não, ele comeu. E depois de errado, o que ele fez? Quando Deus vem ter com ele a tardezinha para conversar com ele, o que ele faz? Depois da explicação toda, ele falou, fui a mulher que tu me desses. Ou seja, muitas vezes pessoas acham que ele estava jogando a culpa em Eva. Na verdade, ele não estava jogando a culpa em Eva. Ele estava jogando a culpa em Deus. Porque ele diz, olha, foi a mulher que tu me desses. Ou seja, eu não tenho culpa nenhuma, ela tem culpa mais ou menos e a culpa toda é sua. Então, ou seja, quando nós agimos desse jeito, nós travamos a mão de Deus. Jesus, naquela situação, estava dizendo, vamos parar, vamos analisar a situação, vamos tirar essa máscara, vamos tirar o que nos afeta, o que nos faz não deixarmos Deus trabalhar na nossa vida.
Então, todos os dias da nossa vida, vamos pensar como podemos mudar a nossa vida. Como devemos ser melhores exemplos. Nós somos espelhos para todas as outras pessoas. Por exemplo, quem é pai sabe. O filho, ele imita o tempo inteiro o pai. E muitas das vezes o pai fala com o filho assim, que não quer que o filho beba, não quer que o filho fume, não quer que o filho... Mas o que ele faz? Ele fuma, ele bebe, ele fala mentira. Então, na realidade, os nossos filhos, eles nos imitam. Então, o tempo inteiro nós devemos nos vigiar como pais, nos vigiar como vizinhos. Muitas vezes falamos mal do nosso vizinho, porque bem da realidade, o que a gente pensa que é? Pensa que nós somos bons. Porque nós pensamos que somos bons? Pensamos porque fala assim, o que é mal? O mal é uma pessoa que mata, uma pessoa que rouba. Então, logo eu não mato, eu não roubo, eu sou bom. Só que na realidade nós não somos bons. Por quê? Acaba que a gente mente, acaba que a gente tem o nosso defeito. Então, um dia que nós começarmos a pensar que temos defeito, que precisamos melhorar e que nós só vamos melhorar quando Jesus estiver na nossa vida, aí sim nós vamos conseguir melhorar como pessoas. Nós temos uma reunião de homens, assim como na igreja também tem a reunião das mulheres. E o intuito da nossa reunião sempre é sermos melhores. As pessoas podem pensar, mas espera aí, você está querendo ser melhor? Para quê? Para todo mundo que está ao seu lado, ou seja, no final você vai ser uma pessoa infeliz. Por quê? Porque você está tentando ser bom para sua esposa, ser bom para o seu filho, ser bom. Na realidade não é isso. Na realidade nós tentamos ser bom para nós. Por que bom para nós? Porque quando nós somos uma pessoa feliz, somos felizes, nós conseguimos tornar a vida da pessoa ao nosso lado, às vezes não feliz, mas pelo menos tranquila. Mas quando somos pessoas infelizes, logo nós não conseguimos agradar ninguém no nosso lado. Nós não agregamos nada a ninguém. Então a reunião dos homens é baseado em como eu posso ser melhor. A reunião das mulheres também. Uma vez que somos melhores como pessoas, nós conseguimos ajudar pessoas lá fora. Baseado nisso, você fala assim, eu sou cristão, certo? Aí você quer levar os seus parentes para a igreja, seus vizinhos, amigos para a igreja, porque quando você tem uma coisa boa, você quer dar informação legal para todo mundo. Mas quando você não demonstra esse Jesus na sua vida, como é que você quer que as pessoas sigam esse Jesus? Se você mesmo não consegue demonstrar um Jesus na sua vida. Então, vamos ser como o exemplo que Jesus, diante daquela figueira, mostrou para os discípulos dele. Os discípulos eram os seguidores dele. Então Jesus era o mestre. Jesus tinha que mostrar para aquele povo como fazer. Naquela situação, Jesus chegou e mostrou que se eles não tirassem a máscara, se eles não mudassem a situação, o povo deles já está sempre infelizes, sempre pecando. Quando você pega a Bíblia, justamente o Antigo Testamento, muitas das vezes Deus acaba castigando o povo, porque o povo misturava tudo, confundia tudo, complicava tudo. Quando Jesus veio, ele veio para facilitar, ele veio para dizer que se nós seguirmos Deus com o nosso coração, as coisas vão ser mais simples. Aí você pode pensar assim, mas pastor, vou ser feliz então? Até vai, mas vai ter momentos tristes. Porém, o grande diferencial dessa situação vai ser que quando você passar por momentos tristes, momentos pesados, momentos de perdas, você vai ter mais estrutura, você vai estar mais forte, fortalecido em Cristo, e assim você vai conseguir passar por esses momentos difíceis, o que o pessoal chama de passar pelo vale, passar pelo deserto. Você vai ter uma vida mais tranquila, vai passar por esses momentos pesados na sua vida mais tranquilo. Amém? E então é isso. A mensagem de hoje fica nessa. Vamos fazer a nossa cura, vamos fazer a nossa mudança mediante ao que o nosso mestre nos ensinou. Seguir sempre o caminho de estar bem com a vida, no caminho de há defeito em nós? Nós não somos perfeitos,
Nós somos a criação de Deus. Então nós temos defeitos sim. Mas Deus ele nos ama tanto que Ele está esta noite falando: filho, tira sua máscara. Tira. Vai parecer que na hora não vai parecer legal mesmo, porque nós humanos nós não gostamos de sermos expostos, né? Logo a gente já fica na retranca. Porém, quando tirarmos a nossa máscara, nós vamos conseguir achar os nossos defeitos. E uma vez que nós achamos defeitos, Jesus vai poder entrar na nossa vida, sanando nossos problemas e nos melhorando como pessoa, para que nós melhoramos as outras pessoas, porque nada mais nós somos que espelhos de outras pessoas, amém? Então, mediante a isso, abaixa a sua cabeça, que nós vamos orar agora, amém? Obrigado, Pai, por mais um dia maravilhoso, Senhor. Obrigado por essa mensagem. Mas, Senhor, faça com que essa mensagem toque nos nossos corações, que ela enraize nos nossos corações, para que nós possamos colocar em prática todos os dias da nossa vida, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos mostrar a quem nós servimos verdadeiramente com o nosso coração aberto. Amém?